Bem-vindos ao Escritório Mistério. Hoje, vamos falar sobre uma criatura lendária que assombra a cidade de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, desde os anos 60. Estamos falando do Mothman, um ser misterioso que tem sido objeto de várias teorias e lendas urbanas. Neste vídeo, vamos explorar a história e os mistérios que cercam o Mothman e tentar descobrir o que ele poderia ser. Antes de mergulharmos nos mistérios do Mothman, é importante entender o contexto histórico em que ele apareceu. Nos anos 60, a cidade de Point Pleasant passava por um período de grande mudança. A construção da barragem de Willow Island havia forçado muitas pessoas a se mudarem, causando tensão e incerteza na comunidade. Além disso, o medo da Guerra Fria e das ameaças nucleares pairava no ar. Foi nesse ambiente que o Mothman apareceu pela primeira vez. As primeiras aparições do Mothman ocorreram em novembro de 1966, quando vários moradores de Point Pleasant relataram ter visto uma criatura estranha com asas enormes e olhos vermelhos brilhantes. Muitos descreveram a criatura como semelhante a um homem, mas com asas de morcego e mais de 2 metros de altura. As aparições do Mothman continuaram nos meses seguintes, e muitas pessoas afirmaram ter sido perseguidas pela criatura. Alguns relataram ter visto o Mothman pairando sobre suas casas ou seguindo-os em suas viagens de carro. Outros afirmaram ter ouvido estranhos sons noturnos, como batidas de asas ou assobios agudos. Uma das aparições mais famosas do Mothman ocorreu em 15 de dezembro de 1967, quando a ponte Silver Bridge, que conectava Point Pleasant ao Ohio, desabou repentinamente, matando 46 pessoas. Muitos moradores da cidade afirmaram ter visto o Mothman voando sobre a ponte antes do colapso, levando a especulações de que ele poderia ter sido responsável pelo desastre. Desde as primeiras aparições do Mothman, muitas teorias têm sido propostas sobre o que ele poderia ser. Alguns acreditam que o Mothman é uma criatura sobrenatural ou um visitante de outro mundo. Outros sugerem que ele é uma espécie desconhecida de animal, como uma espécie de morcego gigante ou um pássaro raro. Algumas pessoas especulam que o Mothman pode estar relacionado a atividades paranormais ou experimentos militares secretos. Há também quem acredite que ele possa ser um anjo ou um mensageiro divino. Outras teorias afirmam que o Mothman é uma criação humana, talvez um traje ou uma invenção para assustar a população. Alguns sugerem que as aparições do Mothman podem ter sido causadas por uma ilusão coletiva ou pela histeria em massa, enquanto outros acreditam que tudo não passou de um engano ou uma fraude. Outra teoria é que o Mothman é um presságio de desastres iminentes, como o colapso da ponte Silver Bridge. Alguns afirmam que a criatura foi vista em outras partes do mundo antes de grandes tragédias, como o terremoto de Fukushima em 2011. No entanto, até hoje, ninguém sabe ao certo o que o Mothman é ou o que ele representa. Ao longo dos anos, vários investigadores e pesquisadores tentaram desvendar o mistério do Mothman. Alguns fizeram expedições à área onde ele foi visto pela primeira vez, enquanto outros conduziram entrevistas com testemunhas. No entanto, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Apesar disso, avistamentos do Mothman continuam a ser relatados em todo o mundo. Em 2017, houve uma série de avistamentos em Chicago, que ficou conhecido como o Mothman de Chicago. Testemunhas afirmaram ter visto uma criatura semelhante ao Mothman voando sobre a cidade. Recentemente, algumas teorias interessantes surgiram sobre o Mothman. Uma delas é que ele é uma criatura interdimensional. Essa teoria sugere que o Mothman é um ser que pode atravessar diferentes dimensões, o que explicaria como ele pode aparecer e desaparecer rapidamente. Outra teoria sugere que o Mothman é uma espécie de guardião sobrenatural. De acordo com essa teoria, o Mothman protege as pessoas de eventos negativos ou perigosos, como se estivesse tentando alertá-las sobre algum perigo iminente. Outra teoria, bastante controversa, é que o Mothman é uma forma de extraterrestre. Algumas pessoas acreditam que o Mothman é uma espécie de alienígena que veio à Terra para estudar os seres humanos e a nossa cultura. O Mothman inspirou várias obras de ficção, incluindo filmes, séries de televisão e romances. Em 2002, foi lançado o filme The Mothman Prophecies, estrelado por Richard Gere. O filme é baseado em um livro de mesmo nome escrito por John Wackel, que investigou o caso do Mothman na década de 1960. O filme retrata os eventos que levaram ao colapso da ponte Silver Bridge. Após analisarmos a história do Mothman, podemos concluir que este é um mistério que desafia a compreensão humana. Desde o primeiro avistamento,
Em 1966, até os relatos mais recentes, a figura do Mothman continuou a intrigar e fascinar as pessoas. Sua aparência incomum, com asas de morcego e olhos vermelhos, juntamente com a sua capacidade de voar em alta velocidade, tornam esta criatura ainda mais enigmática. O caso do Mothman também nos mostra como a mente humana pode ser facilmente influenciada por histórias e rumores. O pânico que se espalhou entre a população de Point Pleasant após os primeiros avistamentos é um exemplo disso. As pessoas começaram a relatar avistamentos do Mothman em outras áreas, mesmo quando não havia evidências reais. Embora o mistério do Mothman continue sem solução, ele nos lembra que ainda há muito no mundo que não entendemos completamente. É importante manter uma mente aberta e continuar a explorar e investigar os mistérios que nos cercam. Por fim, é importante lembrar que, independentemente do que o Mothman seja, sua história continua a ser uma fonte de fascínio e inspiração para muitos. Ele representa o desconhecido e o inexplicável, e é isso que torna este mistério tão cativante. Em resumo, o Mothman é um dos mistérios mais duradouros e intrigantes da história moderna. Embora ainda não saibamos exatamente o que ele é ou o que representa, sua história nos mostra como a mente humana pode ser facilmente influenciada por histórias e rumores. O Mothman também inspirou várias obras de ficção, mostrando como este mistério continua a fascinar e inspirar as pessoas. Em última análise, o mistério do Mothman é um lembrete de que ainda há muito no mundo que não entendemos completamente, e que devemos continuar a explorar e investigar os mistérios que nos cercam. Antes de encerrarmos este vídeo sobre o mistério do Mothman, gostaríamos de pedir sua ajuda para apoiar nosso canal. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais vídeos sobre mistérios e casos inexplicáveis,